Então, a disfunção sexual feminina, ela tem vários componentes. A maioria das mulheres pensa que é um fenômeno puramente ou local ou hormonal. Mas, infelizmente, são vários componentes que andam juntos. Por exemplo, componentes orgânicos. Se você tem algum problema neurológico, se você usa um anticonvulsivante, se você tem Parkinson, doenças importantes do sistema nervoso central, se você tem doenças cardíacas, por exemplo, angina, se você tem insuficiência cardíaca, se você tem umas situações genitais que complicaram pós-parto, por exemplo, rupturas perineais, prolapsos do útero, infecções urinárias de repetição, se você tem doenças crônicas, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo não controlado, tudo isso vai atrapalhar o seu interesse sexual. E principalmente hoje o que a gente vê muito são as clientes que usam medicamentos, principalmente antidepressivos, medicamentos para estômago, qualquer medicamento usado por uma mulher de forma inadequada pode interferir no desejo sexual. Tá. E principalmente as senhoras que entram em menopausa. Aí há uma queixa muito clara. Eu tinha interesse sexual até entrar em menopausa e agora, devido à secura vaginal, eu tenho dor. Nós falamos secura vaginal semana passada e eu não quero mais ter relações porque tenho dor. Tá. Existem outros componentes, pode acionar talvez mais um slide, Vamos lá. que são muito difíceis de entender e a maioria dos médicos tem dificuldade para compreender e informar suas clientes, que são fenômenos psicossomáticos. A ansiedade hoje é extremamente agressiva. Hoje, por exemplo, se você olhar o WhatsApp, que é o nosso veículo de comunicação, aqueles 2 pontinhos azuis que aparecem se você foi lido ou se você respondeu, aquilo causa uma ansiedade agressiva. Se você não tiver likes, por exemplo, numa foto que você lançou no Instagram, você também deprime. E muitas mulheres têm depressão latente, não foi diagnosticada, isso prejudica muito a vida sexual. E o que é pior, o produto que é usado para depressão entra no grupo de medicamentos que também interferem com a vida sexual. Então tem que ser um produto muito bem dirigido, muito bem orientado, porque tem que ser um produto que cure a depressão por longo tempo, mas não interfira na vida sexual. Estresse é muito importante, hoje as mulheres vivem numa busca importante da autoestética, da marcação física. Isso gera estresse quando você não está no peso ideal. E o estresse profissional, trabalho, filhos. E, infelizmente, mulheres que sofreram abuso sexual ou violência familiar podem ter uma memória, uma cicatriz de pânico e isso levar à depressão. Agora, não é comum esse fenômeno ser direto. Então, por exemplo, não quer dizer porque eu tive um abuso sexual que eu faça uma disfunção sexual. Se você encontrar um parceiro afetivo, divertido, sexualmente intenso, ele corrige, às vezes, essa situação que você foi submetida. Agora, por outro lado, violência doméstica, muitas clientes negam, não nos informam, mas, infelizmente, é um grande promotor de disfunção sexual. Antes de ver ali o terceiro quadradinho, eu ia perguntar, mas a gente já vai entrar. Além dos componentes psicológicos, nós estamos descrevendo agora componentes do relacionamento. Veja que mulheres não fazem sexo. Mulheres fazem relação sexual. Elas necessitam de uma série de componentes onde, por exemplo, se o parceiro traiu, se houve um complicador familiar, principalmente dos filhos, droga na família, falência, sofrimento econômico e principalmente se o parceiro se tornou disfuncional. Às vezes o parceiro não procura ajuda, mas ele tem uma disfunção erétil, ele tem uma ejaculação precoce e muitas mulheres pegam essa culpa para si como se fosse culpa delas essa disfunção. Tá. E por último, as funções que a gente percebe são as socioculturais, que hoje são muito importantes. A religião ainda é o principal fato de bloqueio sexual. Há religiões, por exemplo, que não permitem sexo, no caso virtual, sexo, por exemplo, casual, você tem que estar casado e o sexo no casamento, ele sofre uma pressão importante da sociedade por causa dos valores de família, Santíssima Trindade, pai, mãe, filho. Isso. Às vezes você tem situações familiares em que você não tem espaço. Essa mulher, por exemplo, vive num ambiente com o marido e o filho no mesmo quarto. Não tem privacidade. Não tem privacidade, não pode se expor. Então veja que o processo é muito complexo, não é falta de desejo apenas, é uma revisão de toda a história familiar e sexual que essa mulher teve. É muito bom a gente ter esse panorama, né? Porque a gente começa... Infelizmente, veja que os médicos agem muito nesse componente, Exato. Mas nos outros eles têm dificuldade porque nossa formação, além de não ter sexualidade humana na faculdade, a gente não tem psicologia. E o médico deveria ser um bom psicólogo. Com experiência, com a idade, a gente acaba adquirindo esse trato de atender não só a parte genital, mas o todo, inclusive a parte alma que vive nessa mulher. Né? Sem dúvida. Muito lindo isso que você falou. Eu trouxe algumas imagens. Vamos ver. Essa é uma imagem extremamente complexa, porque até 20, 30 anos atrás não se tinha uma ideia clara do que era um clitóris.
A gente via apenas essa região central com o capuz, que sempre se sugeriu que era um pequeno pênis e as mulheres teriam esse pênis castrado pela natureza. Na verdade, hoje a gente sabe que o clitóris ele tem 2 ramos laterais à entrada da vagina, ele tem mais ou menos 15 centímetros de comprimento. Então não é um pênis falso, é sim uma verdadeira estrutura que engurgita, enche de sangue, comprime a entrada da vagina para que absorva a presença do pênis. E todas essas ramificações têm mais ou menos 1000 terminações nervosas. E é o único órgão presente na natureza exclusivamente para prazer. Porque no homem... Como é que é? É o único órgão presente na natureza humana que foi feito exclusivamente para obter prazer. Olha, doutor. Porque ele não tem outra função. Ele tem a função de ser estimulado pela vibração sexual e isso levar a prazer. Eu não estou entendendo essa imagem, para ser bem sincera. Então, essa é a entrada vaginal, tá? Canal vaginal. Aí você tem... Essa imagem mais escurinha. É, a entrada da vagina nós vamos ver em seguida. Aqui você tem a estrutura do que no passado seria a membrana himenal, a membrana virginal, já rompida aqui numa mulher que tem vida sexual. Então essa é a entrada da vagina, essa é a região que a gente chama de vulva. 2 dedos acima da entrada da vagina você tem esse capuz, facílimo de tocar, porque é uma parte nervosa, uma parte sensível, mais endurecida, como se fosse um fio, como se fosse um pequeno lápis. Essas 2 ramificações, elas não são visíveis. Elas estão dentro da parede vaginal. Isso... E o que tem 15 centímetros? Esse comprimento daqui para lá tem 7, daqui para cá tem 7. Isso significa que é como se fosse um abraço à estrutura do pênis, de forma que a vagina contraindo estimula essa região. É lógico que esse ponto chamado capuz, ele é o mais importante para o estímulo sexual. E, infelizmente, a maioria das mulheres não viu, nunca viu, não conhece e não se estimula. A religião, por exemplo, de várias sociedades impede a masturbação feminina. E uma mulher que adquiriu o conhecimento dessa região, se ela conseguir se masturbar, ela vai ensinar os parceiros como é que tem que ser feito. Olha, não é assim não, viu, rapaz? Tem que ser assim. E essa região que tem 1000... Toda essa região central tem 1000 terminações nervosas. Para quê? Para que seja sensível ao prazer. Infelizmente, com a menopausa e com a secura vaginal, essa região, ela atrofia, ela seca. Tudo isso toda essa estrutura. Inclusive, a gente às vezes palpa na cliente mais idosa, não sente mais a presença do clitóris. O grande truque é que se você estimular de novo, com ato sexual, com vibradores, ou com cremes de hormônios masculinos e femininos, essa estrutura renasce. Ela volta. Por isso que toda mulher deve lembrar que entrou em menopausa, mesmo não tendo vida sexual, deve manter essa região estimulada, hidratada e, se possível, se masturbar periodicamente. Perfeito. A gente tem mais slides para a gente ver? Estamos vendo uma região chamada assoalho pélvico. Aquela imagem que nós tínhamos antes era essa imagem central com o clitóris aqui. Só daqui para cima. Então, aqueles ramos que a gente via estão escondidos aqui dentro dessa musculatura e dessa região chamada bulbo cavernosa, que no pênis corresponderia aos canais cavernosos que promovem o endurecimento. Agora, o objetivo é você perceber que vagina e ânus estão muito próximos e controlados por uma série de músculos muito poderosos, como o elevador do ânus, o bulbo retal. Esses músculos fazem todo o assoalho da nossa bacia. A bacia óssea, que tem o osso púbico aqui e o cóccix lá atrás. Essa estrutura tem que ser mantida treinada. Infelizmente, a menopausa e outras doenças, principalmente neurológicas, podem fazer essa musculatura enfraquecer e esses órgãos internos, útero e ovários, descerem. Literalmente. E, principalmente, a mulher que sabe controlar esses músculos pode coordenar a função sexual. Perfeito. Tanto que é muito discutido em filmes, em visões eróticas, o pompoarismo, que significa treinar essa musculatura para segurar objetos, para expulsar objetos, ou para permitir ao parceiro uma compreensão, uma pressão maior sobre o pênis. E temos uma outra imagem, que é a visão sagital. Então nós estamos vendo a entrada vaginal aqui, com o clitóris aqui, a bexiga, o canal vaginal, o útero e o intestino. Perfeito. Então, na universidade global, muitas mulheres não conhecem esse equipamento. Há mulheres que não sabem que o canal urinário está separado da vagina e está separado do canal intestinal. Essas distâncias são importantes porque infecções intestinais podem contaminar a vagina e contaminar a uretra. Daí, mulheres terem muito mais risco de infecções urinárias. A uretra feminina mede 5 centímetros
e a uretra masculina mede 20. É muito mais raro os homens terem infecção urinária. Essa visão é importante porque os órgãos internos se movimentam durante o ato sexual. E há mulheres que têm o útero virado para trás, chamado retrovertido. Isso faz a vagina ficar mais curta, o que torna o ato sexual mais sensível, mais doloroso. Perfeito. Deu para ter uma bela noção. Quer dizer, passamos rapidamente pela visão de como ginecológica, é o corpo humano feminino. só que é uma visão anatômica. Exato. Esse equipamento tem que se transformar num equipamento sexual. Ele é equipamento reprodutivo, lógico. Mas, infelizmente ou felizmente, a espécie humana usa esse equipamento para obter satisfação e prazer. É isso que a mulher e o homem têm que aprender. Vamos às perguntas enviadas pelo pessoal de casa. A primeira que manda é a Luana. É normal uma grávida sentir maior desejo sexual? O sexo do bebê pode interferir na libido? Bom, Luana, é muito comum os dois extremos. Há mulheres que iniciam a gravidez e se sentem repulsa a sexo porque acham que pode prejudicar o bebê e muitas afastam o parceiro definitivamente até no pós-parto. E há mulheres que o contrário, pelo grande volume de sangue que vai para essa região, a vagina mais inchada, a grande quantidade de líquido e lubrificação pode fazer com que ela tenha mais desejo. Então, tanto faz. Quem tem uma vida sexual saudável vai ter vida sexual saudável durante a gravidez. Quem já tinha uma vida sexual muito complicada, durante a gravidez complica mais. O importante é que não há interferência da relação ao sexo do bebê. A gente acredita que possa haver no menino uma produção de testosterona um pouco maior que estimule, por exemplo, a formação de acne, espinhas na mãe, mas não a ponto de interferir na libido do casal. Ótimo. Mais uma pergunta e foi enviada pela Silmara. Tenho diabetes e sinto que meu desejo sexual diminuiu bastante. Exercícios de pompoarismo podem ser úteis neste caso? Estou com 37 anos. Silmara, essa é uma queixa muito comum, muito importante. Você tem uma doença crônica controlável, ela não é curável, mas é controlável, chamada diabetes, e ela interfere muito num hormônio chamado insulina. Isso favorece ganho de peso, favorece também grandes desconfortos musculares e pode favorecer disfunção sexual. Principalmente porque as diabéticas, por terem mais açúcar no sangue, têm mais chance de infecções urinárias, mais chance de cistites e se afastam do sexo porque sempre tem mais corrimentos também por cândida. Agora, controlando o diabetes, mantendo a taxa de insulina e açúcar normal, esse fenômeno desaparece. Agora, por outro lado, pode ser que tenha outra queixa por trás. Não seja só diabetes. O diabetes seja uma resposta de uma já disfunção sexual. O diabetes piora, mas ele não é o responsável. Agora, exercício de pompoarismo são muito complexos, porque muitas mulheres acham que pompoarismo tem objetivos puramente de exercícios sexuais e fogem dessa palavra. A gente prefere fisioterapia de assoalho pélvico. Eu prefiro um aconselhamento para uma fisioterapeuta que conhece esses músculos, vai fazer exercício de feedback, de ajuste, do que exercícios de pompoarismo que, infelizmente, poucas mulheres gostariam de fazer e as torna culposas se fizerem. Perfeito. Mais uma pergunta, Adriana. O que fazer para recuperar o desejo quando a mulher passou por dores na relação sexual que traumatizaram de tal forma que ela não tem mais vontade de sexo? Então, esse fenômeno hoje nós chamamos de desejo sexual hipoativo. Quer dizer, uma mulher que tinha interesse sexual, tinha vida sexual saudável, mas por algum motivo, alguma situação, entrou no grupo que não tem mais vontade de fazer sexo. Desejo sexual hipoativo. Ela vivenciou uma outra experiência, que é uma segunda disfunção sexual, que é dor no ato sexual. Chama-se dispareunia. Provavelmente aconteceu alguma coisa. Ou ela teve alguma infecção, ou ela teve uma endometriose, ou pode ter tido uma colocação dos seus órgãos pélvicos mais baixos. Então, a queixa de dor é que tem que ser investigada. Essa dor é só com esse parceiro? Ela já existia com outro parceiro? Muito provavelmente, se essa dor for eliminada, ginecologicamente falando ou psicologicamente falando, com a ajuda multidisciplinar, e um parceiro motivante que ela admira, que ela deseja, pode ser que a vontade sexual volte. Olha. Isso é muito comum. Mulheres que têm disfunções sexuais em casamentos usuais, de longo tempo, elas entram nesse fenômeno chamado neutro. A maioria não pensa em sexo, não tem interesse em sexo naquele parceiro, naquele momento, a não ser que ele faça alguma coisa produtiva, interessante, estimulante. Por outro lado, se mudar o parceiro, a vida sexual reorganiza nessas senhoras. Infelizmente, nós não podemos indicar, olha, troque de parceiro, isso é muito agressivo, nenhum médico faria isso. Mas é importante rever se aquele casamento não já está destruído. Eu pergunto claramente, a senhora admira o seu parceiro? Se ela disser não,
não há mais solução, nem terapia de casal, nem reorganização sexual. A paciente responde não? Muito frequente. Muitas senhoras são muito claras. Elas dizem, eu não sei como conseguir fazer 3 filhos com esse senhor. Eu estava apaixonada, mas a vida sexual sempre foi medíocre e agora não quero mais saber de sexo nem dele. Mas eu sou obrigada a viver com ele porque estou casada, dependo dele, não trabalho. Essa característica feminina de empoderamento atual, em que as mulheres estão desligando o sexo de amor, vai formar uma nova sociedade sexual. Tenho certeza disso. Porque provavelmente são mulheres que irão se relacionar com parceiros sexualmente intensos, que as marcam, mas não precisam mais dele para produzir filhos, nem precisam... É outra relação mesmo. É outro relacionamento. O sexo e amor são coisas completamente diferentes. Se forem juntas, é evidente que a espécie humana renasce. Mas não é o que o futuro pretende fazer. E nós estamos vivendo bem essa transição, né, doutor Eliano? Nós estamos no meio da geração Z. O que é a geração Z? A geração que nasceu de 2000 para cá. E é uma geração tecnológica chamada geek, extremamente internauta, ligadas às mídias. Essa geração é uma geração emocionalmente frágil. Porque está 24 horas conectadas, é nativa digital, mas infelizmente quando está desligado o celular, acabou a bateria ou perdeu o Wi-Fi, elas estão sozinhas. E a transição entre um sexo virtual feito pelo telefone ou feito por um aplicativo e o sexo real é complexo. Estamos bem nesse... Eu tenho também essa sensação que a gente está nessa... Estamos na virada, só que vamos voltar. Eu acho que romance, aproximação sexual, tato, toque, prazer... vai voltar, seguramente. Esse caminho muito tecnológico que nós estamos fazendo está nos complicando. Nós estamos muito ansiosos, muito tensos, sem paciência. É tudo para ontem. E precisa desse tempo, né? E sexo não é para ontem. Sexo é para agora. Para agora. Sexo é agora, já nesse minuto, né, doutor Eliano? Doutor Eliano Pellini é ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone do Dr. Pellini é 11 50 52 1409 e tem um e-mail também, que é secretaria@consultorio.com.br. Secretária, só que não tem o acento. Secretaria@consultorio.com.br. Cuide da sua gripe, hein? Muito obrigada. Do seu resfriado. É só uma garganta. Você usa